Trocando em Miúdos. 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto. E no último dia 10 de julho, o programa Trocando em Miúdos comemorou 37 anos no ar. Para marcar esta data, a realização de um contraponto que discutiu o título do livro Não há Mundo Seguro Sem Ciência, escrito pelo professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, colaborador do Trocando em Miúdos nos quadros Ciência em Tempo de Avanço e Campanha de Vacinação contra a Desinformação. Também tivemos o prazer de contar com a presença do médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, fundador da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, o Dr. Gonzalo Vecina. E nesta data, comemorando 23 anos de colaboração com o seu quadro Panorama Político, o cientista político, professor Edilson Gracioli. E, para homenageá-lo, nada melhor do que ter o professor Edilson na mediação do Contraponto. Dando sequência ao tema e à comemoração dos 37 anos desse programa, coordenado pelo jornalista Márcio Alvarenga. Eu tenho a imensa satisfação de receber aqui o professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, colaborador do Trocando em Miúdos com os quadros Campanha de Vacinação contra a Desinformação e Ciência em Tempo de Avanço. E também o professor Gonzalo Vecina, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, fundador da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, e cadeira cativa no Contraponto do Trocando em Miúdos. E nesta semana fiquei sabendo que o senhor foi médico do glorioso Paulista Futebol Clube da minha cidade, lá de Jundiaí. Esse mundo é pequeno, é esférico, não é plano, dá voltas e capota. Muito bem. Eu vou começar aqui com o professor Luiz Carlos Dias, fazendo referência ao evento que ocorreu na última quarta-feira, dia 10 de julho, por ocasião do lançamento do seu livro, que dá título a este programa de hoje também. Não há mundo seguro sem ciência. Na oportunidade, todos os colaboradores do programa, que possuímos quadro nele, pudemos falar um pouquinho dos nossos quadros. Então, antes de entrarmos no debate previsto para hoje, professor Luiz Carlos, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos seus dois quadros nesse programa, né, no Trocando em Miúdos. Campanha de Vacinação contra a Desinformação e Ciência em Tempo de Avanço. E depois entraremos de maneira específica no tema que justifica esse programa aqui. Seja muito bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Você está com a palavra para abordar esses dois quadros do programa. Bom dia, Edilson. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando pelas ondas da Rádio Universitária. É um privilégio enorme estar aqui mais uma vez. Esses são dois quadros que eu coordeno. O primeiro quadro, Campanha de Vacinação contra a Desinformação, ele teve início em 2020, a convite do Márcio, né? Ele acompanhou, de certa forma, a minha atuação nas redes sociais, em parte da mídia, lutando contra o movimento negacionista, combatendo as fake news, particularmente naquele momento, defendendo as campanhas de vacinação e defendendo a adoção das medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, né, distanciamento físico, as medidas de lockdown, né, de restrição de movimentos. Enfim, o Márcio percebeu que eu estava desempenhando esse papel, um papel relevante, assim como vários outros colegas, cientistas, pesquisadores aí no país inteiro, e me convidou para estrear esse quadro. Um desafio, né, eu nunca tinha tido, né, nenhuma atividade em rádio, e esse quadro consiste em gotas de informação, né? Em gotas de informação, levando a melhor informação, a melhor ciência para o público. Né? Desde aquele momento até hoje, que esse quadro continua ativo,
levando informações, né, em defesa da vida, em defesa da saúde, em defesa das vacinas, né, que foram tão importantes para nos tirar daquela situação de pandemia. Depois, o Márcio me convidou também para estrear um outro quadro, Ciência em Tempo de Avanço, onde, nesse quadro, eu abordo, né, eu tenho assim, a possibilidade de abordar várias outras questões relacionadas à ciência. Eu continuo falando, defendendo vacinação, mas aqui dá para falar sobre mudanças climáticas, aquecimento global, né? Eu abordei agora nos últimos dias algumas matérias relacionadas às enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, né? Abordei questões relacionadas a várias outras vacinas para várias outras doenças, por exemplo, como o dengue. Então, esse quadro Ciência em Tempo de Avanço ele é um pouco mais geral. E o objetivo é esse, né? É levar ciência de uma forma assim simples, né? Sem jargões, para para os ouvintes, né, da rádio, para que todos possam aí, ter mais informações para poder fazer seus julgamentos e tomar suas decisões. Muito obrigado. Professor Gonzalo Vecina, o senhor prefaciou, né, esse livro, e eu vou colocar a mesma questão para o senhor e depois para o Luiz Carlos, mas vou começar com você. No capítulo... Bom, primeiro, nós escolhemos o título do livro do professor Luiz Carlos Dias para esse contraponto, considerando o amplo leque de abordagem de temas que a obra contemplou e veicula. Professor Gonzalo, no capítulo Ciência e Negacionismo, a pergunta é a seguinte, e é essa pergunta que eu lhe proponho para enfrentar nessa primeira intervenção. O que o negacionismo prejudicou os verdadeiros cientistas? Eu acho que muito importante nessa questão do negacionismo é que o negacionismo ele subverte a ordem das coisas na medida em que ele nega a complexidade. Eu acho que essa é a questão mais importante, a negação da complexidade. Nós não temos saída, viver é muito complexo. Habitar esse mundo como nós habitamos até hoje tem sido e se tornará cada vez mais complexo. O que o negacionismo diz? É que tudo é simples, que tudo é fácil. Né? Quer dizer, por que as pessoas não trabalham? Porque elas são vagabundas. Não tem nenhuma explicação que diga por que existe um exército industrial de reserva que está servindo ao capital. Essa é uma explicação extremamente complexa. Mas nós temos que entender a complexidade daquilo que nós criamos. O mundo e a vida do homem na Terra é extremamente complexa. Como é que faz para fazer esse conhecimento chegar na população? Nós temos que falar numa linguagem que seja acessível para que o entendimento disso aconteça. Enquanto nós não formos capazes de fazer isso, nós vamos continuar tendo negacionistas. Nós vamos continuar gente achando que a explicação das coisas é simples. Não trabalha porque é vagabundo. A violência é fruto de sem-vergonhas. Não. Existem explicações mais complexas e nós temos que levar essas explicações. Nós temos essa obrigação. Nós, intelectuais ativos, temos que construir essas explicações e levar essas explicações de forma que elas sejam entendidas pela população. Eu acho que esse foi um grande desafio que nós tivemos na pandemia. Nós não sabíamos nos comunicar e a falta de uma comunicação adequada privilegiou os negacionistas. Então, eu acho que o trabalho que Luiz Carlos fez nesse período e as pessoas que ele citou, eu acho que foram muito importantes, a Margarete Del Como, a Luana, foram fundamentais para levar uma informação que fosse inteligível, que desse para as pessoas perceber o que é a complexidade do viver num momento como esse. Professor Luiz Carlos, eu vou insistir com a mesma pergunta. O que o negacionismo prejudicou os verdadeiros cientistas? Na sua análise, isso representou que obstáculos para que o conhecimento válido pudesse chegar à população?
Olha, eu diria que o negacionismo, a negação da ciência, ela prejudica a todos e todas, né? Não só os cientistas, prejudica a sociedade de uma forma geral. E quando eu falo negacionismo científico, eu estou falando de grupos organizados, extremamente, muito organizados, muito inteligentes, muito financiados, que negam evidências científicas. Então, que negam, por exemplo, a importância das vacinas, que negam que as mudanças climáticas estão aí, que elas são causadas, esses eventos climáticos extremos, elas são causadas, né, pelas mudanças climáticas, pelas alterações que a gente está promovendo aí ao desmatar, ao queimar florestas, ao desmatar outras florestas, né, ao liberar tantos gases tóxicos como CO2, principalmente na nossa atmosfera. Então, esses grupos eles negam as mudanças climáticas. E como você comentou anteriormente, né, você abriu a fala dizendo, olha, gente, a Terra ela é redonda. Então, o que a gente defende é que políticas públicas, principalmente na área de saúde, elas sejam baseadas em evidências científicas, nas melhores evidências científicas sólidas e robustas. Ciência salva vidas. Então, quando esse movimento negacionista, né, que nega a ciência, que não acredita nas melhores evidências científicas, que utiliza, por exemplo, né, de achismos, de opiniões pessoais para defender políticas públicas, a gente precisa lutar, a gente precisa enfrentar. Esse movimento é um movimento extremamente forte, organizado, né, e que tem várias influências em saúde pública, mas na economia, e que está aí, gente, firme e forte, atuando nas redes sociais, porque, obviamente, as mídias digitais, né, as redes sociais elas têm uma enorme capilaridade. Hoje, essas notícias, né, esse processo de desinformação crescente no país, não só no país, mas no mundo como um todo, ele tem enorme capilaridade pelos aplicativos de redes sociais. Então, é uma luta que a gente precisa enfrentar, né, para que a gente possa ajudar as pessoas, né, pessoas simples, a tomarem as melhores decisões, né? E para isso a gente precisa abrir canais assim de discussão, de conversa com a sociedade, para que a gente possa levar as melhores informações baseadas na melhor ciência. Vou colocar a segunda questão, começando pelo senhor, professor Viscar. No capítulo do seu livro, Movimento Antivacina, quais os desdobramentos que pudemos perceber desse movimento antivacina? Ele tem ainda consequências? Quais são? Tem enormes consequências. O movimento antivacinas é um movimento criminoso, gente, irresponsável, e que nunca foi muito forte no Brasil. O Brasil sempre teve uma cultura de vacinação extraordinária, né? Todo mundo aqui já tomou várias vacinas na vida. Em 1973, o nosso Programa Nacional de Imunizações, o PNI, foi criado. Está comemorando agora 51 anos, né? 51, 52 anos. Então, é um modelo para o mundo inteiro. O brasileiro sempre gostou de vacinas. Nós sempre aderimos às campanhas de vacinação em massa para todas as doenças. A varíola foi erradicada do planeta através de vacinas. A varíola matou 350 milhões de pessoas até o século XX, para vocês terem uma ideia. Né? Muita gente aqui não conhece o que é a poliomielite, mas a poliomielite foi um gravíssimo problema de saúde no Brasil. Ela não foi erradicada, ela está sendo controlada. Né? Assim como o sarampo, cachumba, tétano, difteria, várias outras doenças, principalmente as doenças virais, elas são controladas por quê? Por vacinas, alta taxa de cobertura vacinal. Uma doença como a poliomielite, você precisa ter uma taxa de cobertura vacinal, por exemplo, de 95%, para impedir que o vírus circule. Então, o que o movimento anti-vacinas está fazendo é inventar mentiras, distorcer fatos, né, com vários objetivos, a gente pode falar de alguns desses objetivos, contra as vacinas. Logo, as vacinas que vêm salvando milhões de vidas no mundo. As vacinas são uma das nossas melhores ferramentas de saúde pública. Vacinas, alimentos, antibióticos, esgoto tratado, né, saneamento básico, esgoto tratado e água potável, que junto com as vacinas são as ferramentas fantásticas de saúde pública. Então, esse movimento anti-vacinas é um movimento que ele é contra, né, a ciência. É um movimento que coloca vidas em risco. Então, a gente precisa, sim, aprender que esse movimento está crescendo no Brasil, em virtude da disseminação de mentiras nas redes sociais, mas eles logo, logo vão expandir as ações deles para as nossas ruas e praças. Professor Gonzalo, esse movimento antivacina
que inclusive era mais forte em alguns países, mas está crescendo no Brasil, que consequências nós podemos perceber e devemos estar muito atentos em relação a elas desse movimento anti-vacina? Veja, ele existe, mas eu não acho que ele é tudo isso, né? Ele existe, mas não é tudo isso, é menos. Então, quando você pega o Médicos pela Vida, um conjunto de idiotas médicos, né? São 10 mil médicos pela vida, que auxiliaram lá o cara que dirigiu o pandemônio que nós passamos nos 4 últimos anos de pandemia. Pois bem, nós somos 600 mil médicos no Brasil. 10 mil, eu acho que é um número razoável de idiotas em 600 mil. Né? Acho que, na média, todas as corporações devem ter alguma coisa em torno de 1%, 2% de idiotas. E acho que é natural, não é muito. Tá bom, vamos manter por aí. Né? A maldade existe, mas ela não é preponderante sobre a boa vontade, sobre a solidariedade, sobre a bondade. Não é? Aqui não tem ninguém mal. Não tem, eu acho que nós temos que repensar esse tamanho. Além disso, existem informações mal digeridas. Por exemplo, a homeopatia. Né? Nem tentaria perguntar se aqui não existe alguém que crê na homeopatia. Né? A homeopatia é uma coisa impossível, não é que eu sou contra, não, ela é impossível. 30 mil soluções lá, etc. Não sobra alma, não sobra espírito de coisa nenhuma depois de 30 mil diluições. Né? E o Hahnemann, que criou a homeopatia na Argentina, disseminou essa ideia de, por exemplo, as crianças devem ficar doentes das doenças típicas da infância porque isso amadurece o sistema imunológico delas. Então, vacina está proibido para os Hahnemannianos. O Brasil, em 1965, coisa parecida, transformou a homeopatia em uma coisa oficial. A homeopatia é oficial no Brasil. Tem médico especialista em homeopatia, de acordo com o Conselho Federal de Medicina. Né? A Anvisa, que eu dirigi, que eu criei, registra produtos homeopáticos. E eles ficam felicíssimos de ter registro, porque isso transforma aquilo em remédio. Né? E tem discussões terríveis, por exemplo, vocês sabem o que é uma sucção? Não é isso que vocês estão pensando. É outra coisa. Né? A sucção é fazer esse movimento com a diluição. Os produtos homeopáticos oficiais têm 100 sucções. Aí teve um caboclo lá no Paraná que resolveu, muito trabalho, resolveu fazer produtos com 50 sucções. Houve uma revolta entre os homeopatas das centenários, das 100 sucções. Uma bobagem imensa. Mas isso existe. E a homeopatia é contra. Existe uma linha filosófica que é Hahnemanniana, que são os waldorfianos. Bobagem. Então, eu acho que nós temos que repensar um pouco essa história. Lá pelas tantas, teve um médico americano que, porque tinha um produto pessoal dele, se lançou em luta contra a vacina do sarampo, dizendo que a vacina do sarampo ela era responsável por autismo por causa de hidróxido de alumínio. Então, hidróxido de alumínio não, por causa da presença de mertiolate. Tem mertiolate na vacina do sarampo? Tem. Aí tem uma verdade. Se associa essa verdade ao autismo, que é uma mentira. Então, parece que tudo é verdade. E na verdade, por que eu tenho o mertiolate lá? É um conservante em condições infinitesimais, quase homeopáticas, que tem numa dose de vacina. Então, tudo isso tem que ser olhado um pouco à distância para entender o que cada pedaço disso está fazendo para construir o negacionismo.
mas não existem tantos negacionistas. O que nós temos que fazer é levar a boa informação. O sistema brasileiro de vacinação depende de campanhas. Então, quando eu não falo em vacina, cai a cobertura vacinal. De 2016 para cá, desde o governo Temer, nós paramos de fazer campanha. Qual é a consequência de parar de fazer campanha? Cai a cobertura vacinal. Então, a cobertura vacinal não caiu pelos negacionistas, caiu porque nós paramos de fazer campanha por causa da emenda constitucional 95, também chamada de fim do mundo. Quer dizer, então, que as decisões políticas e econômicas impactam a saúde? Parece que sim. Professor Luiz Carlos, talvez tenhamos aqui um contraponto, eu quero te ouvir nesse sentido, mas eu quero que no seu contraponto você contemple também a seguinte questão. As vacinas acabaram se tornando alvo dos negacionistas que tentavam propagar, entre outras mentiras, a de que as vacinas seriam armas biológicas. Nós ouvimos isso à exaustão. Parece até a partir daqueles que poderiam ser considerados exterminadores do futuro, mas fique à vontade para o seu contraponto. Primeiro, eu participei de vários programas contraponto com o Dr. Gonzalo, né? Nem sempre nós concordamos, viu? Que fique bem claro. Aliás, o programa tem esse nome porque a gente não precisa concordar em tudo. Então, eu discordo em parte dele, porque assim, esse movimento antivacina, gente, ele é um movimento crescente no país, tá? Se vocês lerem aí no livro, tem alguns médicos ligados ao Médicos pela Vida, essa associação que ele citou, que é uma associação que, durante a pandemia, eles foram absolutamente negacionistas, eles sabem disso. Eles defenderam o kit Covid com cloroquina, ivermectina, azitromicina e foram antivacinas Covid. Alguns desses médicos, hoje, eles estão enriquecendo, lucrando, ganhando horrores. Com o quê? Com o chamado tratamento detox vacinal ou reversão vacinal. Eles prometem tirar os componentes, entre aspas, tóxicos das vacinas Covid, o que é uma grande farsa. Eles nunca contribuíram, por exemplo, com ciência para desenvolver alternativas terapêuticas para ajudar a gente no combate à Covid, nunca desenvolveram vacinas, são antivacinas, mas eles têm um tratamento para eliminar os componentes das vacinas sem nenhuma evidência científica. Isso é ou não é ser antivacinas? É um movimento grande de vários médicos. Está aí no livro. Tá? E, inclusive, uma das figuras principais desse movimento é a presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia, doutor Gonzalo, né? Que é a sua colega. Eu não falo o nome porque eu já levei uns processos, então eu vou pular nomes aqui. Tá? Então, esse movimento é um movimento que a gente tem que se preocupar. Agora, o doutor Gonzalo tem razão no ponto. Principalmente que a queda na cobertura vacinal no país não deve-se só ao movimento anti-vacinas, óbvio que não, ele é um dos atores. Falta de campanhas de conscientização, como a gente tinha lá há alguns anos, né, com o Zé Gotinha, que é o personagem principal, né, do movimento de vacinação. É uma coisa extremamente importante, gente, que eu sempre falo, as pessoas acham que doenças como poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola, essas doenças não existem mais, porque as pessoas não veem mais casos de sarampo, de poliomielite por aí. Por quê? Isso é atribuído ao sucesso das vacinas. As vacinas são tão boas em evitar essas doenças, que como as pessoas não veem mais essas doenças, elas acham que essas doenças não existem mais, mas elas existem. Se ocorre queda na cobertura vacinal, esses vírus, patógenos, que causam essas doenças vão voltar a circular. Entende? A gente tem alguns problemas estruturais no SUS, né? Você sabe muito bem disso, falta funcionar feriados, fins de semana, essa também é uma outra questão importante, né? Para que pais, avós, responsáveis pelas crianças que trabalham em período integral possam levar as crianças para serem vacinadas, né? Finais de semana, feriados, enfim. Então há uma série de razões aí. O movimento anti-vacinas é uma delas, mas que a gente precisa, sim, cuidar. A outra questão, se ainda tiver tempo... a questão de que entre as mentiras divulgadas por esses negacionistas está de que as vacinas seriam armas biológicas. Né? Isso daí é uma espécie de anúncio por parte de exterminadores do futuro? Levando em consideração que se elas realmente fossem armas biológicas, seria mais ou menos isso, mas obviamente que isso é uma das grandes fake news. Né? Foram muitas as fake news que a gente combateu durante a pandemia. Essas de que as vacinas, principalmente as vacinas de RNA mensageiro, né, da Pfizer e da Moderna, que elas mudariam o DNA das pessoas
através da incorporação dos componentes lá do RNA do vírus, né? Isso aí, essas vacinas de RNA, gente, embora elas tenham sido usadas pela primeira vez agora durante a pandemia, elas já vêm sendo estudadas aí há décadas, há mais de 30 anos. Não é à toa que o prêmio Nobel do ano passado foi para Katalin Karikó, né? E o outro médico que me fugiu o nome agora, Drew Barrymore, se eu não me engano é esse o sobrenome dele, que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, de Fisiologia e Medicina, pelo desenvolvimento dessa vacina que já tem aí décadas, né? Então foram várias as fake news que a gente teve que combater, que as vacinas, por exemplo, injetavam DNA alienígena, de que elas mudavam o RNA das pessoas, que as pessoas iam virar jacaré, né? A gente viu políticos defendendo isso aí, ninguém virou jacaré, né? As vacinas, gente. Então, assim, são tantas fake news que é difícil a gente, né, nós não temos tempo para falar de todas, mas tem várias delas que eu cito aqui no livro. O que é importante é ter noção assim, nós saímos da pandemia graças a uma combinação de fatores. Vacinação, né, de boa parte da população brasileira, e o respeito às medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, distanciamento físico, tudo isso aí, né? Então, a gente saiu da pandemia graças à ciência, e graças à voz da ciência ter chegado para a população muito, né, também em virtude da mídia, né, de jornalistas como o Márcio, que nos ajudaram nessa tarefa. Talvez um dos aspectos estruturais que comprometem uma maior eficiência do SUS seja o seu subfinanciamento, né? O SUS representa algo um pouco acima de 3%, né, do orçamento da União, e isso é um grave problema. Eu vou inverter novamente a ordem. Professor Luiz Carlos, o fundo do poço na pandemia aconteceu a partir do momento em que médicos apareciam nebulizando cloroquina e aplicando ozonoterapia transretal? Isso aí soou um pouco como a trombeta da loucura? Ele gosta de uns termos curiosos, né? Vai pegar a plateia rindo aí, ó. É o seguinte, gente, o Brasil, durante a pandemia, viveu um poço sem fundo de desinformação. A gente sabe disso, entendeu? Nós fomos assim, a sociedade brasileira ela foi bombardeada por uma onda enorme, gigantesca de fake news, entende? Então a gente sentia, assim, nós como cientistas, pesquisadores, nós que estávamos lutando contra essa onda, a gente sentia que a gente estava nadando na direção que vinha uma onda enorme do outro lado. Como eu falei, eles são muito organizados, estruturados, e eles estão aí e vão continuar trazendo mentiras e fake news. Então, essa questão de aplicação de ozonoterapia retal, ela começou lá em Itajaí, né? Lá na cidade vizinha, minha cidade, Balneário Camboriú, por um médico homeopata. Você falou em homeopatia aí, né? O prefeito de Itajaí. E, obviamente, sem evidências científicas que sustentassem a utilização de ozonoterapia retal. Depois o Ministério Público lá proibiu. A outra questão que você falou foi a da nebulização da cloroquina. Nebulização com cloroquina. Cloroquina é um medicamento, eu particularmente trabalho com malária. Ele é utilizado para tratar a malária. Aqui no Brasil tem casos de malária lá na região norte. Nós temos umas regiões de garimpo lá no Acre. Então a cloroquina ela foi desenvolvida para tratar a malária lá na África, mas ela não é mais utilizada já faz um tempão. Falei sobre isso ainda hoje à tarde lá com o pessoal do Instituto de Química, porque lá o parasita já adquiriu resistência. Mas ela foi desenvolvida, gente, para uso oral. O doutor Vecina pode comentar sobre isso. O medicamento que é desenvolvido para uso oral não pode ser nebulizado com soro fisiológico, como foi feito. E, inclusive, algumas pessoas morreram, inclusive uma gestante, lá no Rio Grande do Sul. Agora, o poço sem fundo, mesmo nós vivemos, foi lá em Manaus. Ninguém pode esquecer a falta de oxigênio, o aplicativo Tratekov do Ministério da Saúde, que foi utilizado, né, foram a capitã Cloroquina e o ex-ministro da Saúde, né, aquele que foi um general do Exército, né? Pazuello. Eles levaram lá cloroquina para tratar a população e esse aplicativo Tratekov, que você botava lá no computador e ele dava as mesmas medicações para todo mundo, independente se fosse criança, gestante, independente da idade, que era cloroquina, ivermectina, azitromicina. Isso aí. Aquele lá foi o poço sem fundo. Porque pessoas morreram, gente. Lá em Manaus, faltou oxigênio para crianças, para bebês prematuros. Entendeu? Então, aquele foi o poço sem fundo. Foi o pior momento, na minha opinião, na pandemia, onde nós tivemos aí quase 4 mil mortes por dia. A gente não pode esquecer que nós passamos por isso lá em Manaus. Professor Gonzalo, quero ouvir, espero que a trombeta da loucura não lhe cause espanto. Não. Essas práticas foram o anúncio da queda de Jericó,
Como que nós podemos superar esse quadro? De novo, a gente tem que não exagerar na maldade, porque ela não merece. Nós temos que deixar uma parte dessa maldade por conta da ignorância propriamente dita, né? A expectativa que o governo anterior tinha e de que esses médicos tinham é que existe um negócio chamado imunidade de rebanho. O que é imunidade de rebanho? Quando você tem pelo menos 70% da população que já teve uma determinada doença infectocontagiosa, você tem uma dificuldade muito grande daquele micro-organismo encontrar pessoas que ainda não foram afetadas pela doença. Então, quando eu alcanço 70% de imunidade numa população, seja por vacina, seja por ter tido a doença, eu chego nesse espaço da imunidade de rebanho. E essa era a aposta que esses caras tinham lá no governo passado, chegar na imunidade de rebanho. Em julho de 2021 e 2020, nós fazíamos testes no sangue doado pela população em 9 hemocentros do país. Um desses hemocentros era o Hemocentro de Manaus. Em junho de 2020, 76% dos doadores de sangue de Manaus tinham tido a Covid-19. Ou seja, nós tínhamos atingido a imunidade de rebanho. Problema, mutação. Eles não contavam com as mutações, né? Então, naquele momento, o vírus era o vírus que foi introduzido inicialmente no Brasil, e aí nós passamos a conviver com a gama, a variante gama, que era muito mais letal do que a variante inicial. E no começo, nós não tínhamos noção disso. Eu me lembro, no HC, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, nós criamos um ambulatório de pacientes com recidiva. Era tão raro ter recidiva que nós criamos um ambulatório de recidiva durante esses primeiros 6 meses da doença. E aí começou tudo de novo. E depois veio a Delta, e depois veio a Ômicron, e a Ômicron com um monte. Então, ignorância é o nome do que aconteceu. Nada além disso. E o que o governo Bolsonaro queria, e alguns outros governos, como por exemplo o sueco, queriam? Eles queriam que a economia funcionasse. Por que eles queriam que a economia funcionasse? Querem dinheiro, querem que a coisa... Por isso não fizeram lockdown, por isso não fizeram isolamento, por isso não fizeram o que tinha que ter sido feito. Mas, repito, enquanto eles estavam fazendo isso, nós fizemos o consórcio Nordeste. 9 estados do Nordeste se revoltaram contra essas orientações. Ao mesmo tempo que isso acontecia, nós tivemos em Araraquara e outras cidades no Brasil uma capacidade de combater a doença de alto nível. Começamos a fazer testes para identificação do vírus, o RT-PCR, com respostas em, no máximo, um dia. No início da crise, era 10 a 15 dias para receber o resultado do RT-PCR. Né? Então, muita coisa a gente tem que olhar mais de perto para entender essa questão do negacionismo. Né? Hoje, por exemplo, nós estamos na iminência de ouvir falar de novo de tosse comprida. Quem aqui... tem um monte de velho aqui. Os velhos todos ouviram falar de tosse comprida. Né? Você teve tosse comprida. Pois é, no meu tempo, tosse comprida era uma daquelas doenças que aterrorizava a gente. Né? Agora, não tem mais tosse comprida na nossa sociedade. Por que não tem mais tosse comprida na sociedade? Por causa da cobertura vacinal pela DPT, pela doença tríplice e agora pela pentavalente, né? Que tem a Bordetella pertussis lá. Não tem mais. Agora, a taxa de cobertura pela coqueluche caiu está em 72%. Nós vamos voltar a ouvir de tosse comprida. Por que nós vamos voltar a ouvir tosse comprida? Porque caiu a cobertura vacinal. Por que caiu a cobertura vacinal? Por incompetência do Ministério da Saúde. Essa é a explicação. Falta difundir. Olha, venha trazer a sua criança para vacinar. Hoje é dia de vacinar. O que nós vamos vacinar? Vamos vacinar com a DPT e a tríplice, a pentavalente.
Quem sabe aqui que de 10 em 10 anos tem que tomar a vacina da pertussis? A maioria das pessoas não sabe, mas tem que tomar o reforço para a pertussis. Por que ninguém vacina contra a pertussis, não faz o reforço? Porque não tem vírus circulando. Por que não tem vírus, não tem bactéria circulando? Por que não tem bactéria circulando? Porque nós estamos imunizados. Caiu a imunização, vai voltar a circular a Bordetella pertussis e nós vamos ter casos. Professor Luiz Carlos, na ciência política, a gente sempre fala que na origem de uma determinada composição do parlamento está o voto do eleitorado. Não cai do céu, não nasce da terra. Qual teria sido o fator determinante para que informações falsas conseguissem tanto alcance na corrente da opinião pública? O professor aqui, Gonzalo, já diz, não é tão grande assim não, mas tenha o tamanho que tiver, houve uma corrente na opinião pública que foi, digamos, receptiva a essas mentiras. Então a gente começa a ir para o campo das determinações sociais para a propagação, a proliferação dessas mentiras. Qual teria sido, na sua análise científica, o fator determinante para isso? Não sei se é uma análise científica. Eu vou falar a minha percepção de quem atuou nesse combate à fake news. Né? Nós estamos lutando contra um movimento, gente, que eu já falei aqui, muito estruturado, muito organizado, que está aí pronto para atuar desde que a gente tenha qualquer tipo de crise política, crise de saúde, crise sanitária. Aconteceu isso com as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então, é um movimento cujo objetivo é construir ignorância, é desinformar a população. Entende? A sociedade hoje, as pessoas, a nossa sociedade, ela está dividida. Nós temos aí grupos, né, a sociedade totalmente polarizada. As pessoas se informam hoje não através do jornalismo, né, na grande mídia. As pessoas se informam por aquilo que chega nos aplicativos de redes sociais, por aquilo que chega no WhatsApp. Entendeu? Cada um recebendo das suas bolhas aquelas informações, né, que lhe convém. E os produtores de desinformação, eles são muito inteligentes, eles são muito competentes, eles são muito financiados por grupos, né, de empresários que têm interesses escusos. Então, eles produzem peças de desinformação e eles querem, por exemplo, em alguns momentos, até reescrever a história. Não houve ditadura, não houve golpe no Brasil. Entende? Então, recontar a história. Né? Você vê que está surgindo aí as escolas cívico-militares. Né? A gente vê esse movimento, a Brasil Paralelo, não sei se vocês já ouviram falar. Brasil Paralelo é a responsável pela produção de conteúdo de desinformação da extrema-direita no Brasil. Financiada, muito financiada. Eles têm canais de TV, eles têm aí toda uma infraestrutura capaz de produzir desinformação e espalhar pelos aplicativos de redes sociais. E as pessoas, o que falta é uma consciência mais crítica por parte da sociedade. Muita gente espalha e dissemina aqueles conteúdos de desinformação por ignorância, por não saber, mas muitos porque sabe que é conteúdo mentiroso, que é conteúdo falso, né? E continua espalhando. Porque esses conteúdos, né, que as pessoas recebem, e quem produz essas peças de desinformação, eles trabalham muito com emoções, com as emoções das pessoas, com o emocional. São textos em caixa alta, né, com palavras assim chamativas. Olha, nós temos aqui a resolução bomba. Né? Então, são conteúdos melodramáticos que apelam para o emocional das pessoas. E com isso, eles ganham a atenção. Ganhando a atenção, né, e as pessoas, ao curtirem nas redes sociais, cada vez que você curte qualquer conteúdo na rede social, os algoritmos das redes sociais eles vão direcionar para você conteúdos semelhantes àqueles que você curtiu. Então, os algoritmos das redes sociais eles não ajudam. Para a gente sair disso, a gente precisa de uma ação enorme, porque não adianta, nós estamos sempre atrás das fake news. Né? A gente precisa de letramento digital, de letramento científico, a gente também precisa de regulação, sim, das mídias digitais, respeitando a liberdade de expressão. Né? Mas a gente precisa investir em letramento científico e digital, principalmente das nossas crianças, para que a gente possa criar uma nova geração, né, de cientistas, de cidadãos, que quando receberem conteúdos com desinformação, eles vão ter mais condições de analisar, não, isso aqui é falso, isso aqui eu não vou passar para frente. Né?
Então, a infraestrutura, o ecossistema de desinformação, gente, é muito poderoso, é muito forte. E tem influências, né, na saúde, nas políticas públicas, na economia e na nossa democracia. Antes de passar para o contraponto, as considerações do professor Gonzalo, eu gostaria de anunciar que nós abriremos para 2 perguntas do público presente, e eu peço que as pessoas interessadas, serão as 2 primeiras no caso, se dirijam aqui para a primeira fileira, para depois nós abrirmos esse espaço. Então, enquanto o doutor Gonzalo enfrenta essa questão muito simples, né? Por que a opinião pública teve acolhida? Por que ela acolheu essas mentiras negacionistas? Veja, de novo, nós estamos vivendo um momento de transformação informacional. Então, esse é o fato, né? Nós estamos, o TikTok, o ChatGPT, essas coisas todas não são coisas do diabo, são coisas que o homem é que criou, né? Essas coisas devem ser proibidas. O que nós vamos fazer com o TikTok? Vamos fazer que nem os americanos estão fazendo? Ou vende o TikTok para um americano, ou está proibido o TikTok nos Estados Unidos? Então, agora, essa informação superficial, ela faz bem? Não, não faz bem. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Não sei. Eu acho que nós temos que aprender a trabalhar com esse tipo de informação. Mas eu não vejo que seja proibindo essa informação que nós vamos conseguir dar um lugar adequado para a informação. Nós temos que conseguir nos contrapor a ela. Quer dizer, o que nós vamos fazer com, sei lá, com os evangélicos? Então, muita gente fala, olha, não tem o que fazer com os evangélicos. Nós temos que entendê-los. E temos que levar uma proposta adequada para conversar com diferentes partes da população que são fundamentais para o nosso futuro. Então, eu acho que, parece que eu estou querendo reduzir o mal, não estou querendo reduzir o mal, eu quero deixar o mal do tamanho certo, porque nós temos que enfrentá-lo. Temos que enfrentá-lo, mas temos que enfrentá-lo adequadamente. E eu acho que o enfrentamento do mal se faz com o conhecimento. Eu acho que nós temos uma índole pelo bem, desde que nós saibamos o que é que eu tenho que fazer. Então, o saber o que tem que fazer é o conhecimento, é a ciência que é capaz de interferir nessa questão. E, neste momento, nós, além de tudo, temos essa revolução informacional em andamento, né? E que nós temos que aprender. Nós não aprendemos, nós estamos aprendendo a lidar com essa questão da informação. Esse é o grande problema, na minha opinião. Bom, eu observei a movimentação aqui. Apenas o professor Euclides se inscreveu. Temos mais um inscrito. Professor Euclides, então eu peço que o senhor se aproxime e utilize o microfone para fazer a sua questão aqui dentro do contraponto. Boa noite a todos, boa noite aos palestrantes, aos ponteadores. Parabéns ao Márcio. Eu estou me sentindo assim, guardadas as devidas proporções, quando meu pai, na cidade de São Carlos, no final dos anos 50, eu sou bem velho, né? Me levou num programa na Rádio São Carlos, que eu provavelmente era de música, não sei se era o Luiz Gonzaga, alguém famoso. E aqui a gente tem a oportunidade agora de estar aqui num programa de rádio com o público. Mas, professor, eu não li o seu livro, ainda não tive tempo de ler o livro, vou lê-lo, mas o título do seu livro me sugeriu um questionamento. A ciência pode muito, até o mal. Eu me lembro, na campanha do professor Elmiro, na qual eu fiz parte, fui diretor de meio ambiente, no meu departamento, na Faculdade de Engenharia Química, um professor, que eu não vou citar o nome, falou, mas veja, os Estados Unidos faz tudo certo, tudo bem feito. Eu falei, só tem um problema, né? Foi a bomba atômica, que aquilo foi um genocídio. Eles só não responderam por isso, porque venceram. Aí o professor me disse, não tinha pensado nisso, ele é médico. Então, a ciência pode, mas pode mal. Então, o filme lá, do Schopenhauer, aquilo é terrível. Ver aqueles homens trabalhando com a ciência para destruir.
Então, fica a questão, né? A ciência tem que ter controle, ela tem que ter ética. É mais uma provocação do que propriamente uma questão. Professor Luiz Carlos, então, devolvo a palavra para o senhor fazer suas considerações. Bom, obrigado pela pergunta, muito pertinente, né? O filme que ele se refere é o Oppenheimer, que foi um físico, né? O pai da bomba atômica, um filme que estava no cartaz há pouco tempo. E o Dr. Gonçalo citou a palavra, né? Ciência, ética. Então, é isso que a gente defende, a ética em ciência, né? Então, assim, o problema não foi da ciência, a questão da bomba atômica. O problema foi questão de ética e, né, de outros objetivos ali. Agora, quando eu falo que não há um mundo seguro sem ciência, não há um mundo seguro sem ciência. E se nós estamos aqui, se a nossa qualidade de vida aumentou barbaramente nos últimos anos, se a nossa expectativa aumentou muito, se hoje nós temos aí tratamentos para várias doenças, né? Se hoje nós temos, né, vestimentas, se nós temos aí medicamentos, vacinas, alternativas terapêuticas, né, exames de imagem, né, uma série de coisas, alimentos. Claro que também tem os alimentos ultraprocessados, mas a gente tem aí, né, ganhos em estabilidade de alimentos. Então, assim, a ciência, se ela bem usada, com ética, com responsabilidade, ela só traz benefícios para a gente, né? Então, é uma provocação que eu já recebi antes, né? E eu concordo, eu assisti o filme Oppenheimer, já tinha assistido o filme anterior do Oppenheimer, que era com o Paul Newman, que é um filme mais antigo, e realmente a gente não consegue entender como cientistas brilhantes como aqueles, né, emprestaram o seu conhecimento para desenvolver uma arma tão letal, né? A gente pode desenvolver até armas mais letais do que essa, que seria a bomba de hidrogênio, felizmente, né, há acordos internacionais que não vão levar ao desenvolvimento dessa bomba. Mas eu prefiro pensar, então, em tudo que a ciência tem proporcionado, né, de bem para a humanidade. Então, por isso que eu escolhi esse. Eu fiquei em dúvida com relação à escolha do tema. Eu sabia que era um tema que ia ser, um título que ia ser instigante, mas eu defendo. Não há um mundo seguro sem ciência, né? Agora, realmente, ética, responsabilidade cívica, social, respeito pela vida, tem que caminhar junto. Professor Gonzalo, sua consideração, né? Exatamente em cima da questão aqui do público. Eu acho que a questão da ética é que é crítica, né? Vejam, a maioria de vocês, que não sejam da área médica, nunca ouviram falar de um experimento que foi desenvolvido nos Estados Unidos até 1972. Os Estados Unidos mantiveram um grupo de negros presos em um local durante toda a vida deles, com sífilis, sem tratar sífilis. Existe tratamento da sífilis desde pelo menos o descobrimento da penicilina, que é o antibiótico eficaz para tratar a sífilis. Ou seja, de 1940, porque foi descoberto em 1930, mas em escala industrial, nós só temos penicilina a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Então, do final da Segunda Guerra Mundial até 1972, esses negros foram homens acompanhados com sífilis, para que os cientistas americanos estudassem o que a sífilis faz no corpo humano. Ciência pura, sem nenhuma ética, feita com seres humanos. É disso que nós estamos falando. Não é dessa ciência. A ciência que nós estamos falando aqui é uma ciência que é guiada pela ética. Então, isto é fundamental, que a ciência seja guiada pela ética. Talvez nós possamos citar ainda o filme Jardineiro Fiel, que trata exatamente da mesma temática. Eu quero convidar, então, o nosso Fausto, que vai fazer a segunda pergunta aqui do público para os convidados. Por favor. Ao microfone, porque está sendo gravado. Muito obrigado, Fausto. Primeiro pela música do evento e agora pela sua pergunta. Então, obrigado. Então, mais uma vez, boa noite, né? Então, eu sou cantor, compositor, tá? Eu quero saber o seguinte.
Vocês que mexem com a parte da saúde, por exemplo, foi fake news aquela facada do Bolsonaro? Não, porque tem muitas pessoas que são solidárias com o cara e tal, mas não estão sabendo a realidade. Muito bom. Eu vou começar com o professor Gonzalo agora para poupá-lo por alguns minutos. Gonzalo. Eu acho que teve a facada, não tenho dúvida que teve a facada. Ele foi operado, foi reoperado várias vezes, é consequência daquele tipo de evento. Agora, aconteceram uma série de outros acontecimentos juntos. Né? Mas ele tem um câncer, diz que é câncer que tem? Não tem câncer nenhum. Ele teve uma facada. Vamos parar na facada. Já é suficiente. Né? Ele teve uma facada, ele foi operado em condições de emergência de uma facada, e com isso ele tem aderências, tem bridas, e essas aderências causam os quadros clínicos que ele vem apresentando desde aquele momento. É perfeitamente inteligível isso. Agora, que aconteceram uma série de coisas juntas, aconteceram. O cara que esfaqueou não tinha ligação com ninguém, alguém pagou os advogados dele. Então tem um monte de coisa assim que precisa ser melhor explicada, não foi adequadamente explicada, e nós vivemos uma eleição que não tinha jeito. O Bolsonaro era um sujeito inexpressivo, um tenente que virou capitão porque foi aposentado na marra, pego para fazer bomba, não foi mandado embora porque nesse país os militares se autotratam de uma outra maneira, o que eu acho que são coisas que nós temos que revisitar, né? Como é que os militares, os membros do judiciário, são a fazenda dos porcos, lá, a fazenda, Animal Farm, lá do George Orwell. Né? Temos que revisitar essas questões. Né? Os porcos são mais bichos do que os bichos, outros bichos, e por isso têm direito a determinadas regalias. Então nós temos que repensar essas coisas. Agora, a gente tem que entender esse contexto desse acontecimento e no que deu, para a gente ver se consegue, num futuro, onde outras coisas parecidas podem acontecer, se a gente consegue escapar desse futuro novamente. Né? Professor Luiz Carlos. Bom, embora o ex-presidente tenha sido o maior aliado do vírus e dificultou muito, né, com as suas ações negacionistas o combate efetivo à pandemia, eu quero acreditar que não foi fake news, que ele realmente, lamentavelmente, sofreu esse atentado. E repudiar, né? Obviamente que a gente tem que repudiar todo tipo de ação assim agressiva. Então a resposta, na minha opinião, não é fake news, ele realmente sofreu o atentado. Muito bem. Porque tinha muita segurança em torno dele, então não era possível que o cara não era incauto, deu chegar a 12 mais ou menos, deu, quer dizer. Vamos avançar aqui. Eu quero citar, para entrarmos num outro bloco de questões, o renascentista Maquiavel, século XVI, e lá no Príncipe ele recomenda que, olha, apesar do senso comum atribuir ao acaso, às forças da natureza, forças incapazes de serem controladas, pelo menos em relação a uma parte delas podemos controlar. E aí ele vai citar o exemplo de que o conhecimento disponível já permitia que em épocas de seca fossem construídos diques para barrar a volúpia das águas. Né? Muito bem. Nós temos hoje zika, chikungunya, dengue, malária, sarampo está voltando. Que aprendizado a pandemia gerou para um melhor enfrentamento das doenças, seja no nosso meio, né, as chamadas doenças tropicais, ou as doenças em gerais? Será que nós aprendemos, doutor Luiz Carlos, a necessidade da previsibilidade? Nós temos ainda cerca de 4 minutos, então eu vou pedir uma concisão maior da parte dos senhores.
Bom, rapidamente, eu gostaria muito de dizer que nós aprendemos algo com a pandemia, mas o que eu vejo, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que nós não aprendemos muita coisa, né? Hoje, por exemplo, parece que a gente está esquecendo o que aconteceu durante os anos de pandemia e a gente não pode esquecer. Nós estamos aí queimando o Pantanal, nós estamos destruindo a Amazônia, desmatando a Amazônia, e nesses ambientes nós temos vários patógenos, vírus, bactérias, parasitas, coexistindo num equilíbrio nesse ecossistema. E nós estamos destruindo esse ecossistema onde eles vivem. O que vai acontecer é que esses vírus, parasitas, bactérias, eles vão, como não vão ter mais esse ecossistema deles lá intacto, eles vão migrar para as zonas rurais, das zonas rurais para as zonas urbanas. E não é à toa que nós temos todas essas doenças que você citou e outras, né? Então, a gente realmente precisa se atentar a isso, né? Parar de queimar a Amazônia, parar de destruir, de queimar o Pantanal, parar de destruir, de desmatar a Amazônia, e a gente precisa que a sociedade se engaje nessa luta, né? Porque senão outras doenças vão surgir, outros vírus, outros patógenos que podem ser extremamente perigosos. A gente viu o que aconteceu com a pandemia da Covid-19, um vírus extremamente letal, né? E que matou aí cerca de 7 milhões de pessoas no mundo, mais de 711 mil pessoas aqui no país. Professor Gonzalo. Eu concordo plenamente com a resposta do Luiz, e eu quero aproveitar esses meus 2 minutos para falar dos 37 anos do Trocando em Miúdos. Cumprimentar o Márcio Alvarenga pelo trabalho fantástico que ele fez. A gente está brincando muito com esse negócio da Terra ser circular ou ser plana, né? Mas eu acho que uma coisa que eu tenho certeza é que a atividade humana ela deve responder à necessidade de uma continuidade no aperfeiçoamento, né? Então, uma elipse que não se fecha nunca, né? Essa é a explicação de um programa que dura 37 anos. Né? Há um sábio indiano que fala que o inimigo do sucesso amanhã é o sucesso de hoje, né? Porque a gente tende a ficar com o sucesso de hoje. Pois bem, qual é a saída disso? É achar que sempre é possível fazer amanhã. Eu acho que Márcio, e na sua concepção de contraponto, tem aperfeiçoado continuamente o contraponto, o que nos indica que nós vamos ter mais 37 anos pela frente, né? Parabéns, Márcio. Muito obrigado. Então, já que o doutor Gonzalo já fez a sua despedida, eu vou passar aqui para o professor Luiz Carlos fazer a sua despedida aqui, fechando o contraponto. Edilson, muito obrigado. Eu agradeço muito a você, eu agradeço muito ao Márcio por toda essa parceria durante esse tempo. Aproveito para cumprimentar mais uma vez, Márcio. Super parabéns, né? Eu aprendi a admirar o Márcio, né, o jornalista. E ontem foi a primeira vez, depois de tanto tempo de parceria, que eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e de dar aquele abraço que estava guardado lá desde o início da pandemia. Então, um abraço, receba o meu abraço carinhoso, parabéns, e que esses próximos anos aí sejam cada vez mais, né, de mais sucesso, de mais brilhantismo para você, que você merece muito, viu? E cumprimento também a rádio, né, universitária, a Universidade Federal de Uberlândia e todos os colegas dos quadros aqui presentes também, que eu estou tendo o privilégio e o prazer de conhecer hoje. Então, parabéns, muita sorte e sucesso. Obrigado. Esse foi mais um contraponto com o título, o tema que reflete o livro do professor Luiz Carlos, Não há mundo seguro sem ciência. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Trocando em Miúdos. 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto.